Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, MDM, banco de DNA, quero ser Uber e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Primeiro agradecer todas as felicitações que recebi desde sexta-feira ao longo do final de semana. Ainda não respondi todas, mas vou responder todas. Tô quase terminando. Acho que é um carinho importante. As demais interações, as perguntas, eu acabo não conseguindo mais responder todo mundo. Mas esses momentos de comemoração, esses momentos de festa, acho mais importante. Faço um esforço extra. Tô chegando lá mais uma vez. Brigadão, Coca. Agora, falei do Reader 4 na sexta-feira. Eu achei a ordenação de trás para frente. Não tá mais nos ajustes em geral, tá nos ajustes do feed quando você vai ler, do feed ou da pasta, tem como você ordenar de trás para frente. E te lembrar que amanhã, 11h59, é o prazo para você entregar o imposto de renda. É o prazo para você entregar, não é o prazo para você entregar ele correto. Então, se você ainda não fez o imposto de renda, faz o imposto de renda, não vou dizer fake, né? Não é essa a ideia, mas faz uma prévia, faz um imposto de renda preview, um trailer, entrega, e aí você corrige, é só pra você não ganhar aquele tempinho, você só precisa dizer, ó, cheguei, tô aqui. E aí, também não vai entregar a correção daqui a 5 anos, né? Não, termina logo, já emenda pra fazer a declaração retificadora. Notícias. Cocatec. Que final de semana, hein? Avengers virou 1.2 bi. Isso é o dobro do recorde anterior, que era do Avengers. Dobrou. Era um sucesso absoluto. E isso na primeira semana. O recorde de bilheteria é de Avatar 2.7, 3 bi. E daqui umas 3, 4 semanas, Avengers já pegou. E esse movimento do Avengers, 11 anos, uma história sendo contada, ok? Mexe com nostalgia um pouco, mexe com uma história boa. São quadrinhos. E quadrinhos vai contando histórias. E isso são histórias longas. Não é uma história de um filme só, um conjunto maior. Então é legal você ver nos padrões que a gente tem hoje, no mundo que a gente tem hoje, com essa digitalização, o acesso, o imediatismo, ter algo assim, né? Parece que não é possível. E é aquela coisa, né? A gente acha que não é possível, vai lá, vem alguém e mostra que é possível. Quando a coisa é boa, ela quebra padrões, estabelece os novos. São coisas que a gente não entende bem, né? Que nem quando a gente era criança, falei de nostalgia. Teus pais falavam, não fica muito perto da TV, vai ficar cego, isso faz mal pro olho. E talvez até faça, os raios catódicos, CRT, mas TV também era uma coisa muito nova. A gente não sabia como funcionava. Hoje a gente já sabe um pouquinho melhor. Provavelmente hoje a gente é mais permissivo com a TV porque a gente foi criado com TV. Talvez o seu pai e sua mãe não tenham sido criados com a TV. TV que no Brasil, embora seja dos anos 50, só ficou forte no finalzinho dos anos 60. E hoje isso está associado com o tempo de tela, né? Os modelos de hoje é o tempo de tela no tablet, que é uma coisa que a gente ainda tá entendendo. Crianças até, acho que 8 meses, alguma coisa assim, você pode ter um tempinho de tela um pouquinho maior, aí depois de 1 a 2 anos cai a recomendação de tempo de tela e depois vai subindo. Achei curioso isso, que no iniciozinho você tem uma permissão maior. E são coisas que a gente vai aprendendo, que nem dizem que o primeiro filho, ele é o mais inteligente. E aí a gente já pensa que tem alguma coisa, sei lá, a ver com a qualidade dos genes, que, né, vão perdendo qualidade ao longo do tempo. Mas isso tem muito mais a ver com o tempo que os pais passam com o primeiro filho. O primeiro filho tem todo uma aura especial, um envolvimento maior. Depois, segundo, terceiro, vai ficando, vira meio carne de vaca. Você passa a ter outro olhar. Você até, né, o teu tempo é limitado e agora você tem que dividir esse seu tempo, né, em 2, ainda que tenha coisas compartilhadas. A gente vai aprendendo e nesse novo mundo digital a gente tá aprendendo em coisas. Depois de Lost, a gente nunca mais vai ter o Lost, Game of Thrones, e assim a gente vai indo. O Google também entrou nessa hype do Avengers. Você vê como a galera curtiu, fazendo os resultados de busca desaparecerem alatanos. E já que tô falando de Google, ele removeu trocentos aplicativos, 50 aplicativos, aquele esquema do anúncio que ficava em background, ficava, né, falso clique, da DO Global. Só que tem um braço da DO Global que é a ES Global, que também rodou. Os aplicativos foram removidos, a licença de desenvolvedor foi cassada e a ES Global faz o ES File Manager, que é o Windows Explorer, que é o Finder, entre aspas, que eu uso no Android. Quando eu vi, eu falei, rapaz, eu uso esse aplicativo aqui, hein? Removi, claro. Outra coisa aqui, né, falando de mudanças, acho que ainda não deu tempo de nenhuma criança sonhar em ser motorista de Uber.
youtuber. Não que seja uma profissão ruim, que não tenha glamour, não é isso. Mas pelo tempo e várias outras profissões que estão surgindo, entram nesse mesmo balaio de Gmail. Se você acha o Gmail complicado, um dos co-criadores do Google Inbox lançou uma extensão para o Chrome que minimaliza, simplifica a experiência com Gmail. Simplify Gmail. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Tô falando de Google logo no começo porque semana que vem começa a Google I.O. Tá rolando um papinho de que vai ter o Eufonia pra galera de acessibilidade, pra quem tem dificuldade na fala, vai devolver a voz pra quem tem dificuldade na fala. Esse lado da tecnologia com acessibilidade eu acho sensacional. Podcast, o Google agora tem a soneca para você ir dormir e não tocar o episódio inteiro. Estão melhorando a experiência. Overcast, eu gosto muito do Marco, a maneira como ele desenvolve o Overcast, e ele tá trazendo algo que, de novo, foi ele que começou com o esquema de dar boost na voz. Essa galera aí de podcast não sabe normalizar, eu vou normalizar aqui pra ter um melhorzinho o áudio. E dá pra eu tirar os silêncios. Vou retirar os silêncios no finalzinho, na hora de ouvir. Tudo tem virado padrão. O botãozinho, que ele também, você coloca uma tag e aparece no player um botãozinho pra apoiar. Você toca, você vai pra página de apoio de colaboração. E agora você pode pegar uma parte do podcast e compartilhar um clipe do podcast, compartilhar. Vamos combinar aqui, né? Você ouviu uma coisa legal num podcast, quer compartilhar? Ou você compartilha o link do episódio, você pode até compartilhar, o Pocket Cast faz isso, compartilhar o minuto, o ponto, que nem no YouTube, pra ouvir, só que ninguém ouve, né? É que nem você mandar o link do vídeo e mandar o vídeo. Quando você manda o link, ninguém abre o link. Mas se mandar o vídeo, a galera manda o play. Em tese, o número de toques é o mesmo, é um toque só. Só que você tem a diferença de que o vídeo tá ali dentro da plataforma, já tá integrado. Talvez até já esteja baixado. Não tem aquela coisa de abrir, de repente, o navegador, um outro aplicativo, carregar o vídeo. Quanto menor o atrito, melhor. Tem a questão, né, de compartilhamento. Peraí, pode compartilhar, não pode compartilhar em tempos de, né, artigo 3 e artigo 17, direitos autorais e afins, mas vamos pular essa parte. Achei ótima ideia. Você promover um podcast hoje é difícil, né? Esse processo de descoberta é muito difícil. Até tenho, o que é coisa de um mês. Isso é uma nova plataforma de podcast, SWOOT, SWOOT, que tem uma vibe de player de podcast, mas com rede social. Uma coisa, entre aspas, meio SoundCloud. Que a ideia é pra galera conversar, pra galera interagir, e assim você conhece outros podcasts. Hoje ainda não tem um algoritmo de recomendação de podcast. Pô, Coca, mas o algoritmo é ruim. Então, é ruim pra quem sabe aquilo que quer, mas precisa... Até Netflix tem sugestão de conteúdo. Não, assiste esse aqui. Você não sabe o que é. Não, toma aqui, ó. Você aperta, estão testando. Vamos jogar um episódio pra você. Tem esse lado do algoritmo. Claro que tem os limites, né? O Facebook, o que você descobriu que o Facebook fazia, né? O seu Zuck. Ele dava uma olhada nas fotos. Quando você lê a parte de anúncios do Facebook, é meio misterioso. Não, você diz aí o que você quer anunciar, diz aí o perfil que a gente acha a pessoa pra você anunciar. E uma das coisas que o Facebook fazia era análise de fotos. Por exemplo, ele pegava suas fotos e de repente tinha refrigerante na sua foto. Opa, peraí, gosta de refrigerante. E aí a empresa de refrigerante fazia uma campanha no Facebook e mostrava pra essa galera que curtia refrigerante. Não era simplesmente o like, o comentário. Era uma análise de fotos. E, enfim, vai saber o que mais ele fazia, né? A coisa vai num crescente. E nem dentro do Coca-Tech. No Coca-Tech eu sei quais são os posts mais acessados, o que a galera vê as ondas. Então, eu vejo que no período de férias tem um aumento, por exemplo, na pesquisa por 4G. Os posts falando de 4G no iPhone aumentam os acessos. Mas por quê? A galera tá viajando, né? Eu compro aqui, onde eu tô, é compatível com o Brasil? Compro ou não compro? O aprendizado que fica pra mim, tem que falar do 4G do iPhone. Saiu um novo modelo, tem que falar da compatibilidade com ele aqui no Brasil. Porém, de repente, se eu fizer uma análise mais detalhada, eu vou perceber que no momento do planejamento de viagem, talvez a galera escolha destinos que sejam compatíveis com o 4G. Então, de repente, ali seria uma oportunidade de apresentar uma propaganda de viagem, de plano de dados, sei lá. Mas olha só como é que aí já entra num cenário meio bizarrista, onde eu sei que você vai viajar e pra onde você vai viajar. É um exemplo bobo aqui que eu pensei agora, mas o ponto é, o algoritmo não é ruim. A questão é até em que ponto que você vai levar o algoritmo. Você vive numa bolha, você gosta das coisas que seus amigos gostam, porque se você não gostasse das coisas que seus amigos gostam, vocês não seriam amigos. Por mais que você não concorde com o seu amigo em determinadas coisas, tem alguma liga, tem alguns pontos de união. Um algoritmo em cima de podcast, mapeando seus amigos, o que seus amigos ouvem, poderia ter uma troca. E eu perguntei recém lá no Dojo pros patrões, o que você tá curtindo, o que você tá assistindo, o que você tá vendo de canal de YouTube hoje? Não só de tecnologia, mas o que você curte? Isso é uma das coisas que faz ter um relacionamento saudável dentro das redes sociais. Deixa de ser, como eu tava falando semana passada, tantas mil pessoas curtiram essa foto. Deixa de ser a curtição pelo número, mas a curtição por afinidade. Legal, né, que tenha isso aí, mas não sei se vinga esse SWOOT propriamente tal. Acho que quem tem mais chance de fazer
fazer alguma coisa nessa área é o Spotify, que já tem essa infraestrutura. Acho o Spotify um bom player. Google também pode fazer um estrago nessa área se quiser. Essa parte de descoberta de curadoria, seja algorítmica ou pessoal, isso faz toda a diferença hoje em dia. Não é à toa que a Apple comprou a Beats, né? O Apple Music hoje é essencialmente o Beats Music. Por mais que um negócio de fones não faça sentido para Apple, e até curiosamente, né, vejo isso rodando até hoje. Não achei que ia durar tanto tempo assim, mas a Apple não vai comprar, por exemplo, uma Disney. Não faz sentido a Apple pegar uma Disney, porque aí Disney tem um parque temático, né? Apple com parque temático? Como assim? Netflix tem muita coisa de conteúdo adulto que não é a vibe da Apple. Falando de compras de empresa, a Apple sim teria pensado em comprar a Intel meses atrás. Em tese, a Intel tá interessada na venda, tá pensando em se vender para Apple. Agora, não sei até que ponto isso é verdade ou não, porque é óbvio que o Facebook pensou em comprar o Twitter, analisou essa possibilidade. Tem uma diferença entre pensar em e realmente ser factível. Com certeza a Apple já pensou em comprar a Tesla, mas aí, peraí, mano, eu não faço nem iPhone, eu delego a produção de iPhone, eu vou produzir carro que eu não entendo nada. Até a Tesla não entende nada porque tá sofrendo com a produção, não consegue atender a demanda, problemas, vou entrar nessa furada. Então pode pensar naqueles brainstormings, né? Com certeza pinta a ideia. 300 pessoas já pensaram em comprar o Spotify. Aqui, ó, para Apple Music, vou comprar o Spotify. Estranho seria se a Apple não tivesse considerado a possibilidade de comprar a Intel. Pessoalmente, acredito que em algum momento aconteça essa compra, nem que seja por patente, para, né, se proteger. Um dos chefões da parte 5G da Intel já tá trabalhando na Apple. Uma treta também rolando na App Store é que a Apple baniu alguns aplicativos de tempo de tela. E aí a galera acusando a Apple, pô, tá vendo aqui, ó, você, práticas não competitivas, tá tirando meu aplicativo. E o que acontece é que esses aplicativos que a Apple retirou, tem algumas soluções de controle parental, mas esses que a Apple retirou estão usando uma framework, o MDM, que é para gerência de dispositivo, que acessa toda a vida do dispositivo, mas aí entra uma questão de privacidade. Não é para ser usado assim, é para ser usado por uma escola, uma empresa, que são donos do dispositivo e precisam fazer o gerenciamento. Esses aplicativos foram notificados, ó, você tá usando uma paradinha para uma coisa que não é assim. A Apple se pronunciou dizendo, olha, eu entendo, pais, que vocês querem ter um controle, mas vocês estão abrindo mão da sua privacidade. Quando você instala um perfil desse, você tá abrindo o aparelho por completo, não é por aí. E a Apple, né, que tem uma luta tão bacana com privacidade, não poderia pensar diferente. O Fadel Tony, pai do iPod, disse que essa primeira versão do tempo de tela da Apple é sofrível, não é intuitiva. Deveria ter mais APIs para tempo de tela para os desenvolvedores, e é mega verdade. O modelo de negócios tava falando agora, né, Facebook e Google, é a invasão da privacidade, ainda que algorítmica, para vender os anúncios. E esse não é um negócio da Apple. O que mais que a gente pode comentar? O time de ouro do Johnny Ive eram 18, aí perdemos 2. Tem umas 20 pessoas, um pouquinho menos, que é o time de ouro do Johnny Ive, que é a galera que trabalha com ele já há 20 anos. É um grupinho fechado e perdeu mais 3 membros. Tem muita gente que questiona essa estrutura, porque não tem uma renovação, não chega sangue novo. E essa é uma galera meio Tim Cook, meio Johnny Ive, né? O que você faz depois disso? Você pode trabalhar em qualquer lugar. Não tem uma evolução dentro da Apple. Por mais que tenha um plano de cargos e salários, não tem uma evolução. O Johnny Ive era o chefão de design e sempre foi. Antes ele era VP de design e agora é CDO, chefe de design. Pode mudar o nome, pode mudar o reconhecimento, pode mudar o salário. Chega num ponto, né, que essas coisas não fazem mais, assim, tanta diferença. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Sony, saindo de alguns mercados, não vai ter mais Xperia aqui no Brasil. Não tá vendendo, né? Tá rolando um papinho de que PlayStation, próximo PS5, não chega esse ano não. Se for lançado, vai ser só da metade de 2020 pra frente. Microsoft, galera, ficou muito impressionada com os resultados do hardware Surface. A gente pode esperar mais vendas de Surface daqui pra frente. Windows 10, com uma coisa que eu gostaria de ter no Mac, o espelhamento das notificações. Pô, coloca mais notificação, atrapalha a produtividade. Sim, verdade. Por isso que você tem que desabilitar as que atrapalham. Só deixa passar aquilo que realmente te interessa. Falei de viagem, a Vivo agora tá com o Vivo Travel, que não chega nem perto de ser um passaporte Américas / Europa, dá claro, mas é uma diária. Em vez de você contratar individualmente os serviços, ó, vai pagar isso aqui, mais isso aqui, mais o tanto de dados, você paga uma diária que você vai, é como se fosse um pré-pago. Paga uma diária e vai ter acesso naquele dia a 50 minutos de ligação, tanto de dados, uma mixariazinha os dados. No caso dos Estados Unidos é 1 GB, mas outros países 500 megas, depende do país, a franquia. A diária é relativamente cara, vai pagar aí 40, 60 reais. 40 é Europa e Américas. Os demais países, 60, né? Ainda pode melhorar muito,
muito, mas tá caminhando devagarinho, mas tá caminhando. Vivo, que tem 1 ano de investigação nas costas sobre... Você não consegue fazer opt-out da publicidade da Vivo. E quando eu falo publicidade da Vivo, não tô falando da propaganda da Vivo em si, mas você não consegue impedir que a Vivo venda os seus dados para terceiros. E em tempos de GDPR, isso não rola. O Ministério Público do Distrito Federal falou, ó, Vivo, manda aí um relatório mostrando como é que você protege os dados pessoais. Prevejo a Vivo tomando um ferro já. Seu Moro, vulgo Conde, falou aqui, ó, banco de DNA vai ficar pronto até o final do governo e eu tenho um medo danado disso. Por mais que sim, aumente a taxa de resolução de crimes na investigação, mas eu tenho medo porque tem dado de todo mundo na internet. A gente não consegue proteger os dados da Previdência, na Receita Federal, imposto de renda. Isso que me deixa ressabiado, viu? A Quantum aqui no Brasil. Quantum, eu tenho uma certa restrição com a Quantum, porque ela faz renda variável e retorna renda fixa. Promete ganhos fixos em cima de renda variável. Tudo bem que ela opera em cima de Bitcoin fazendo arbitragem. Compra onde tá barato e vende onde tá caro. Um dia esse negócio vai secar, até pelo volume. Hoje tem bots que operam com arbitragem em bolsa. Hoje esses bots, como são vários, aí acabam de alguma maneira segurando o mercado. Eles vão ganhar na operação 1 centavinho, mixaria, mas ganham. Então é uma operação de lucro certo. Não tem nada de errado com isso, mas é renda variável prometendo renda fixa. Só tem um jeito de você fazer isso, né? Você tá ganhando muito mais do que tá, né, repassando pros clientes. É na prática uma maneira de imprimir dinheiro, só que você precisa ter dinheiro para fazer a máquina girar. Mas não foi esse o problema com a Quantum. Ela deixou vazar dados, padrão Banco Inter, Ministério Público Federal, multando em 10 milhões de conges. No entendimento da Casa Civil, o comitê gestor da internet não entra como colegiado a ser extinto, vai continuar rolando de boa. De privacidade, algumas telas do serviço de entretenimento a bordo dos aviões tinham uma câmera e descobriram isso em Singapura, Singapore Airlines. E, peraí, quem fabrica isso aqui? Ah, Panasonic. Panasonic, você vendeu mais pra alguém. United Airlines. E eles estão cobrindo a câmera, uma vez que eles não têm intuito de usar a função. Eles dizem que nunca foi ativada, mas é esquisito, né? Você tá lá no avião, não são em todos nas poltronas, mas, né, ter ali uma câmera é esquisito, no mínimo desconfortável. Outra coisa também para registrar, o pessoal falando muito, governo travando dinheiro para ciências humanas. Vale lembrar que ciência também não tem grana e nem tecnologia. E assim, partiu Game of Thrones, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.